tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Mudando Vidas, um podcast sobre educação do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui em Caxias do Sul. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada, nosso segundo episódio. Eu tô com uma convidada super especial que vai falar de um tema muito relevante para quem trabalha com gastronomia. Vamos conhecê-la? Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Victoria, eu sou bióloga, sou embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, atuo aqui em Caxias do Sul, então através do Caxias Lixo Zero e trabalho com consultoria em sustentabilidade pela Casulo Sustentável. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Olá pessoas, tudo bem? Sou o Matheus, professor de gastronomia do Senac, coordenador dos cursos de gastronomia e historiador nas horas vagas, vamos assim dizer. E hoje a gente está aqui para tratar desse assunto que é muito importante para nós, profissionais da área, e que por poucas vezes ou ele fica de lado ou ele fica lá numa caixinha só no campo das ideias. Isso aí, eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul, e te convido para conversar conosco, então, sobre a importância do resíduo zero na gastronomia. Explica para a gente esse conceito, essa filosofia, como que a gente pode atuar e como que a gente pode tornar isso uma cultura para quem trabalha nessa área. Perfeito. Então, quando a gente fala de lixo, né, ou de resíduo, acho que o primeiro passo é a gente entender a diferença entre essas duas palavrinhas. Lixo a gente é mais acostumado a falar, né, e ele basicamente é tudo aquilo que não tem valor. Então, lixo é quando eu misturo todos os tipos de resíduos diferentes que eu gero na cozinha, no escritório, no banheiro, quando eu falo da minha casa, né, coloco tudo isso no mesmo saco e coloco na rua. Isso tudo é uma mistura que não tem valor, fedorento, nojento, ninguém quer mexer naquilo, isso é lixo. Quando a gente transforma nosso lixo em resíduo, a gente está agregando valor a esse material e dando o destino correto para ele volta para a cadeia produtiva. Então a gente consegue dar valor a este resíduo, inseri-lo novamente na cadeia produtiva através de reciclagem, compostagem, enfim, acho que vamos falar mais sobre isso, né? Mas então a ideia é que a gente não produza lixo, e sim passe a produzir resíduos, né? Que esses resíduos eles sejam produzidos de maneira consciente, claro, né? Então que a gente otimize o nosso consumo para reduzir o nosso resíduo, mas que a gente encaminhe eles corretamente para que eles não virem desperdício, não virem poluição, né? E sim, eles possam seguir na cadeia produtiva mesmo. E transformar o lixo em resíduo é simplesmente a separação do material? Perfeito. É bem mais simples do que parece. Então, basicamente, é a separação e o encaminhamento de forma correta, né? Então, quando eu misturo tudo, agora trazendo para cozinhas, né, para esse olhar de restaurante, então, se eu tô mexendo em algum item que vai gerar uma embalagem, um pacote, um plástico, e eu coloco isso junto com o resto de carne, de cascas, de restos de comida, aquilo ali é lixo, eu não consigo aproveitar, né? Eu não posso mandar isso para reciclagem. A gente tem que entender que a cadeia produtiva da reciclagem hoje é formada por pessoas, né? Então, são pessoas que mexem no nosso resíduo e fazem uma triagem 100% manual, no Brasil inteiro é assim. Então, eu não posso enviar para reciclagem, então eu acabo enviando para aterro sanitário e eu inviabilizo a reciclagem daquela embalagem plástica, por exemplo, aquela lata, aquele papelão, que poderia vir a ser reciclado. Então, quando a gente começa a separar, ou como a gente gosta de dizer, é não misturar, né? Manter separado. Porque normalmente os resíduos eles já estão separados quando a gente consome. Então a gente mantém eles separados e faz o encaminhamento correto. Então aqui coloca na coleta seletiva do município, né? O que é reciclável e na coleta orgânica o que é orgânico. E a gente está falando aqui de Caxias, que a gente sabe que tem que existe essa preocupação e há uma separação, uma segregação do lixo. E em lugares em que não tem? Então, como eu comentei que são pessoas, né, catadores informais ou formalizados através de associações ou cooperativas, eles são responsáveis por a grande maioria, mais de 90% da reciclagem hoje que a gente tem efetivada no Brasil. Então, se a gente não tem uma coleta seletiva, né, de recicláveis, vamos dizer assim, no nosso município, a gente pode entrar em contato direto com essas associações. Então, existem algumas ferramentas, existe um aplicativo que chama Cataqui, que você pode, com K no final, você pode colocar sua localização e você busca quais são os catadores registrados na sua localidade e negocia direto com ele a coleta para ele enviar para a sua associação ou buscar diretamente associações vinculadas e levar. Normalmente, cidades têm algum tipo de associação de reciclagem, nem que seja informal,
né? Mas se não existe a coleta formalizada, gerida pelo município, existem outras formas de a gente fazer nosso direcionamento dos resíduos, ou buscar ecopontos, né? Então, dependendo do tipo de resíduo que a gente gera, a gente pode buscar ecopontos ou pontos de entrega voluntária para esses tipos de resíduos. Já esse próprio ecoponto já é uma forma, já é um negócio à parte que tu pode também instalar, né, dentro de uma comunidade para poder começar essa cultura, né, da separação e do cuidado com o meio ambiente e também com o próprio negócio, né? Eu acho que é uma das formas, porque eu fico pensando nos lugares realmente onde as pessoas elas não têm esse hábito, porque como tudo na vida é uma questão de tu te habituar a fazer, dar continuidade a fazer algo de uma forma diferente, né, para gerar algum resultado. Então, acho que a gente tem que começar a falar sobre isso e a importância da gente já ter essa discussão dentro da sala de aula, né? Exato. Hoje a gente já abrange essa parte, principalmente mais da gastronomia sustentável. Mas aí, enquanto tu falava a diferença entre lixo e resíduo, isso é uma dúvida que gera muita discussão lá na escola. Discussão no bom sentido, né? Que é, o que realmente é lixo seletivo? Saquinho de comida é lixo seletivo? Não é? Tem que lavar? Não tem? Mas daí eu gasto água, o que eu faço? Né? Isso já é uma discussão quase que contínua lá na nossa escola com relação a essa separação de resíduo, né? Então, talvez tu pudesse explanar um pouquinho sobre, para daí depois nós entrar nos aspectos de aproveitamento integral e etc. Maravilha. Então, acho que isso é muito importante e que bom saber que vocês trazem essa sustentabilidade para dentro das aulas, né? E acho que uma coisa que a gente tem que desmistificar é o medo de perguntar sobre separação de lixo. Então, como é uma coisa que a gente acha, né? Desde a escola eu aprendi, então eu não posso mais ter dúvida. É super normal ter dúvida. Então, isso que tu diz que gera discussão, gera em vários outros nichos da sociedade também. Todo mundo tem dúvidas, até porque a gente tem produtos novos surgindo a todo momento no mercado. E, às vezes, nem mesmo o fabricante consegue pensar no tipo de destinação. Então, quando eu falo de resíduos multimateriais, então aquela embalagem metalizada multicamadas de salgadinho, chocolate, sabe que por dentro ela é metalizada e por fora parece plástico. Como é que se descarta isso? É metal? É plástico? É reciclável? Mas ela tá suja? Então, todas essas dúvidas são super normais. E algumas diretrizes que a gente gosta de pensar, mas a nível bem macro. Porque, assim, quando a gente fala de reciclagem, a gente tem que pensar sempre no contexto local. Como a gente tinha comentado dos catadores ou das associações, o que recicla em Caxias não é a mesma coisa que recicla em Porto Alegre ou em São Paulo ou numa cidade no interior do Nordeste. Cada lugar vai ter o seu mercado, né? E a partir daí a gente começa a entender como que funciona a reciclagem na prática, né? Ela é um mercado de compra e venda, como qualquer outro. Então, não basta o material ser reciclável, ele tem que ser efetivamente reciclado. E para ele chegar no efetivamente reciclado, tem que ter alguém comprando. E o valor tem que valer a pena. Porque se eu vou ficar como catadora numa esteira o dia inteiro catando resíduo. Tem que compensar. Exatamente. Eu preciso juntar uma tonelada daquilo, e tudo no mercado da reciclagem é vendido por peso, aquilo tem que ter um valor bom, né? Eu tenho que conseguir juntar uma quantidade daquilo para vender. Daí, se eu vendo, recicla. Beleza. Mas como esse mercado oscila muito, porque hoje a tonelada, o peso o quilo, né, do vidro vale 3 centavos e semana que vem vale 25 centavos, às vezes a cooperativa está vendendo, a associação, às vezes não. Então, a minha recomendação é sempre deixa para quem sabe, para quem trabalha com isso, decidir. Então, na dúvida, não sei, eu tenho uma embalagem, assim, dependendo de algum material seco, assim, né, na mão. Eu mando para reciclagem ou não mando? Na dúvida, manda. Quem está eles lá... vão fazer essa triagem. Exatamente, o trabalho deles é triar e eles vão entender se hoje está vendendo, eles separam. Se hoje não está vendendo, vai acabar indo para aterro sanitário, infelizmente, mas a gente não acompanha isso todos os dias, então é muito difícil a gente saber. Então, na dúvida, sempre para reciclagem. Se trata de um material, né, que a gente não está falando de orgânicos, né, claro. Agora, a dúvida quanto lavar e não lavar. Essa é uma polêmica e existem várias discussões técnicas, inclusive, a partir disso. O que eu gosto de trazer? A indústria da reciclagem, ela não vai ser inviabilizada. Então, pensa, depois que chega lá na indústria, tá? Não estamos falando de coleta seletiva, de catador. Lá na outra ponta, quando aquele material venceu e conseguiu chegar aonde ele teria que chegar, que já é um caminho muito longo. A marmita de isopor tá com um pouquinho de massa no fundo, ou molho, não vai inviabilizar a reciclagem. Aquilo vai ser lavado, vai ser processado, vai ser...
derretido, é a palavra que eu queria. Então, isso não teria problema. Só que a cadeia de reciclagem passa por essas pessoas. E aí as pessoas vão ter contato com esse resíduo. Exatamente. Às vezes o lixo que a gente não quer encostar, que a gente tem nojo. Então, pensa assim, uma caixinha de creme de leite que não foi lavada, fica na minha cozinha 3 dias, fica no container mais 2 dias pegando sol e mais 3 dias na cooperativa. Como é que ela vai chegar ali na mão daquela pessoa? Né? Então, não quer dizer que o Tetra Pak não vai ser reciclado porque ficou um fundo de creme de leite dentro dele. Mas vai chegar putrefando na mão de alguém. E a gente não precisa fazer essa pessoa passar por isso. Então, no meu ponto de vista, lavar ou não lavar é muito mais um viés social do que um viés tecnológico, ambiental. Questão de bom senso, eu diria, exatamente. Né? E daí, essa questão que tu traz, né, Matheus, que muitas pessoas trazem também, que vai gastar água lavando. Sim. Né? Então, uma solução para isso, que funciona muito bem na prática, é utilizar água de reuso, que basicamente deixa no fundo da pia enquanto tu lava o resto da louça. Né? Ou pega aquela panela que tu encheu de água para deixar de molho para alguma e usa aquela água. Usa uma água que já foi usada, a água que escorreu da massa. Plenamente, Exato. é só tirar o resíduo. Exatamente. Então, eu não preciso lustrar o resíduo, secar e mandar ele cheiroso. Não, é só não ter uma quantidade de alimento que possa contaminar o restante dos resíduos que estão naquela lixeira ou chegar numa situação muito complicada, assim, nas mãos dessas pessoas, uma né? embalagem de carne, por exemplo, que nem tu disseste, Perfeito. todo esse processo chega lá é muito mais uma questão de bom senso, né? Até porque é uma etapa feita por seres humanos, né? Exato. Para não chegar a um nível que não tem condições de trabalhar com aquele material, mas é uma dúvida bem interessante, eu achei legal isso que tu fala, que isso que a gente está discutindo em Caxias, a gente muda de cidade para cidade, né? Porque nas competições do Senac, a gente sempre entra nessa discussão entre o que é... Porque um dos quesitos é a separação correta do lixo na prova. E a gente sempre entrou em debates, tá? Mas o que é seletivo aqui no Rio Grande do Sul não é seletivo em Santa Catarina. Então a gente convencionou, resto de alimento, qualquer material orgânico é orgânico. Qualquer embalagem de alimento, inclusive papel, que a gente sabe que não é todo papel que é reciclado, vai para esse outro lixo. Não, perfeito. Acho que é legal definir trazer um critério para que tu possa, daí, pelo menos, fazer o exato, exercício, daí né? vem de encontro com o que tu disseste, né? Na dúvida, deixa para a pessoa que tá lá na ponta decidir o que é e o que não é. E antes da gente começar a falar realmente do uso integral dos alimentos, que eu acho que esse é um mote que a gente pode trabalhar bem, eu queria que tu dissesse a diferença entre retornável, reutilizável e compostável. Vamos lá. Mais no sentido de embalagens, né? Mais no sentido de embalagens, porque eu acho que quem está nos assistindo, a gente pode dar um panorama macro, né? Vários conteúdos aqui embarcados num mesmo episódio, porque depois a gente vai começar a trabalhar e já usando esses termos também no restante da nossa temporada aí. Perfeito. Bem legal vocês trazerem esses termos, porque eles não só são termos que conduzem e alinham a sustentabilidade, mas eles também estão na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é lei no Brasil, desde 2010, que a gente tenha essa hierarquização que a gente chama, né? Dos 5 R's, de reduzir, reciclar, reutilizar, qual que é a ordem disso, né? Então, vamos lá. Os retornáveis, uma embalagem retornável é aquela que foi feita para durar mais, voltar para a cadeia produtiva, ser higienizada, passar para logística reversa e ir até o fornecedor inicial. Isso, exatamente. Volta para o fornecedor, é higienizado e a mesma embalagem vai de novo com o produto dentro, né? Então tem a tal das, vamos pensar, bombonas de 5 litros, acho que é de 20 litros, desculpa, aquelas grandes, né? Hoje a gente não usa mais tanto, mas acho que todo mundo conhece, então a gente devolve ou paga o casco, né? Então normalmente nas embalagens a gente paga o casco ou paga a embalagem, leva o produto com a embalagem, então eu paguei primeira o casco, vez e depois só fica trocando. E depois só retorno, isso mesmo. E essa embalagem vai ser reutilizada. Beleza. A outra opção era compostável, né? Reutilizável. Reutilizável antes. É. Então, um retornável é um reutilizável, né? Mas se eu for pensar, dentro do ciclo de comercialização dos produtos, normalmente eles são retornáveis e deles vão ser reutilizáveis. Mas eu posso, por exemplo, comprar uma caneca de plástico reutilizável, que eu uso todos os dias no meu dia a dia, para não ficar usando copinhos descartáveis, por exemplo. Então, os reutilizáveis é bem o que o nome diz, bem simples, o que eu consigo utilizar mais do que uma vez. Um copo de vidro é reutilizável, né? Eu consigo reutilizá-lo.
E quando eu falo em embalagens daí compostáveis, né, que acho que é um termo bem importante e que ele vem surgindo há pouco tempo. Antes dos compostáveis, a gente ouvia muito falar de biodegradáveis, né? E a gente sabe que os biodegradáveis hoje, eles vêm sofrendo um greenwashing, que basicamente é quando a indústria, às vezes, vende algo como sustentável, mas aquilo não necessariamente é sustentável, né? Então, quando a gente está buscando uma embalagem mais sustentável para marmita, para entregar nosso alimento para o consumidor final, ou algo nesse sentido, é legal que a gente busque justamente por esse termo que tu trouxe, Denise, que é o compostável, né? Então, o compostável é basicamente uma embalagem que vai se degradar num ambiente orgânico, né? E vai virar composto, vai virar terra, adubo, em outras palavras, tá? Existem algumas certificações para essa compostagem, nem sempre o produto que está no mercado como compostável tem essa certificação, então acho que é importante dizer que a terminologia biodegradável ou compostável, ela não vem acompanhada de legislação. Eu posso fazer o produto que eu quiser e botar no mercado chamando ele de biodegradável. Mas daí existem algumas certificadoras que certificam algumas coisas nesse sentido. Então, os compostáveis têm um tempo. Para ser compostável, ele tem que se degradar em tanto tempo. Exatamente, tem um tempo máximo ali que ele pode se degradar e o que ele vai virar depois. Que esse é um questionamento muito importante. Daí, se eu posso fazer uma palhinha do biodegradável... Sim, eu acho que deve. Que eu acho que ele é importante a gente ter um cuidado muito grande quando a gente, como restaurante, podemos pensar assim, né? Quando a gente está colocando isso tudo no mercado, né? Uma embalagem, um canudo biodegradável, um talher descartável, mas biodegradável, uma embalagem de marmita, enfim. Além de em quanto tempo aquilo se degrada, que é o caso do compostável, é importante a gente se perguntar no que aquilo vira depois de se degradar. Porque é muito fácil a gente procurar lá no Google embalagem, marmita compostável, biodegradável. Aparece uma marca e eles vão mostrar que provar que aquilo é biodegradável, filmando aquilo se degradando e botando em time-lapse. E daí, realmente, é uma embalagem que vai virando, some. Desaparece aos nossos olhos. Sim. Agora, como que tá aquele solo que recebeu aquilo? Ele tá contaminado com micro e nanoplástico? Ele tá contaminado com metais pesados? Né? Então, hoje existe um mar de opções no mercado de oxibiodegradáveis. Então, tem esse oxi na frente. Basicamente, o que é? É um plástico normal, como a receita da fábrica, só que eles adicionam umas gotinhas de degradante. Esse degradante vai fazer esse plástico se oxidar mais rápido. E sumir. Antes ele demoraria 300 anos, agora eu posso escolher, dependendo de quantas gotinhas ali eu coloco, e em 3 meses ele desaparece. Só que ele desaparece a olhos vistos. Exatamente. Então, esse aditivo, normalmente, ele tem metais pesados. Então, além da gente estar contaminando o solo com o plástico, a gente está contaminando ele com metais pesados, que pode ir para o nosso lençol freático, contamina a nossa água e por aí vai, né? Na verdade, a gente está resolvendo o problema da quantidade de lixo à vista que a gente tem. Perfeito, exatamente. E tornando ele um pouco mais complexo ainda, porque uma garrafa PET boiando no oceano, eu vou lá e recolho. Agora, um microplástico, não existe hoje sistema de filtração capaz de filtrar o micro e o nanoplástico. Então, por isso que ele já está na nossa água, no sal de cozinha, em tantos produtos que a gente já tem hoje testados. Na verdade, a gente continua consumindo ele. Exato. De todas as formas, né? Exatamente. Então, a gente não tá falando só de meio ambiente, de abraçar árvore, ou do canudo no nariz da tartaruga, que ficou famoso. A gente tá falando da nossa saúde, da saúde da nossa família. Da saúde, né? Da terra. Exatamente. E aí, o compostável... Teoricamente, de novo, ele não vem acompanhado de uma legislação, mas teoricamente ele é melhor que o biodegradável. Então, a terminologia, ela não tá tão gasta assim, porque normalmente o compostável, ele tem esse período máximo de degradação, né? Então, eu sempre aconselho buscar... A grande diferença é que o compostável, eu posso utilizar ele vai se transformar em um adubo que não vai ser tão nocivo. Isso, exatamente. Então, ele pode ser um plástico, mas compostável, né? Então, às vezes eu fico, vou comprar, mas o produto é feito de cana-de-açúcar. Legal, mas ele pode ser um plástico feito de cana-de-açúcar e não ser biodegradável. Ou ele pode ser um plástico de polímero mesmo e ser compostável. Então, hoje existe PLA e várias outras opções. E outras opções que não são plásticas também, que vão se compostar e virar adubo. Essa é a ideia. Muito legal. A gente participa de um evento aqui muito tradicional em Caxias, o Sálvia,
Eu te conheci, inclusive, no Sálvia no ano passado, e que faz esse movimento, né, de tentar, de fato, entregar a cumbuca que a gente vai comer sendo compostável, de ter todo um cuidado na separação do lixo. Para ti, esses eventos que estimulam, então, esse cuidado, que abertamente falam dessa preocupação, como que a gente pode estimular para que aconteçam mais vezes? Perfeito. Eu acho que esses exemplos são ótimos e eles trazem muito isso que tu trouxe várias vezes na tua fala, né, Denise, que é a cultura. Como que a gente chega numa cultura? Através de pequenas mudanças de hábitos repetidamente aplicadas, né? Basicamente é isso. Uma cultura, eu não mudo da noite pro dia, de hoje para amanhã. Eu preciso de muita gente fazendo aquela coisa repetidamente para que aquilo, período de tempo. Exatamente, seja hábito, esteja na rotina e depois todas essas pessoas juntas vão fazer essa mudança de cultura. Então, eu acho que fomentar esse tipo de evento é muito importante, porque ali no caso do Sálvia, né, além da gente fazer a separação dos resíduos do evento, incluindo os compostáveis, então a gente composta centenas de quilos de resíduos no fim desses 2 dias de evento, que estariam indo para aterro sanitário. E hoje a gente coloca eles de volta no ciclo dos alimentos. Porque quando a gente fala de resíduo orgânico, ele mora no ciclo dos alimentos, não no ciclo dos resíduos. A casca de banana, ela vira adubo, que vai alimentar o solo para nascer outra banana, de maneira bem simplista, né? E o resíduo, ele é outra coisa, né? A gente precisa de um processo industrial, de reciclagem, de tratamento, ele é contaminante muitas vezes, mas o ciclo dos alimentos, ele abraça, né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então a gente mantém o alimento no ciclo do alimento. E esses eventos de gastronomia de rua, normalmente, eles precisam de descartáveis, né? Porque as pessoas comem na rua, é uma comida rápida, e elas precisam se alimentar, e é difícil ter prato, talheres, copos. A gente vai ter que ter esse... Exatamente. Essa saída, ela é ela, né? Precisa acontecer. Exato. Então, aí tu escolhe, ou tu vai fazer da forma adequada, ou tu vai fazer de qualquer jeito. Exato, exatamente. E daí o Sálvia, ele traz essas cumbucas compostáveis, como tu trouxe, os talheres de madeira, então a grande maioria dos talheres são de bambu, né, que também são compostáveis. Então, o residuário, que a gente chama, que é a lixeira dos orgânicos, a gente chama de residuário dos compostáveis. É lindo de ver. É só restos de comida mesmo, e as cumbucas e os talheres de madeira. E tudo isso vai para compostagem, né? E então a gente tá fazendo essa gestão de resíduos, né? Que eu acredito que é responsabilidade do evento, do estabelecimento. Qualquer pessoa que gera o resíduo é responsável por ele, né? Até o fim da sua destinação. Mas ela também traz essa mudança de perspectiva, educação ambiental e de cultura dos restaurantes que estão participando, porque eles passam por um treinamento, eles recebem um manual, né? Isso se replica dentro das cozinhas e não só onde os visitantes momento, passam. Né? No momento da feira. Exato. E também o visitante. Então, a gente sempre trabalha com uma educação ambiental antes, para que as pessoas entendam que o Sálvia, nesse caso, é um evento que se preocupa com os resíduos, se preocupa com a sustentabilidade. Faça a sua parte, separe seus resíduos. E uma coisa que às vezes a gente não é acostumado a pensar, né? Porque lixo, vamos combinar, a não ser que a gente trabalhe na área, não é uma pauta no nosso dia a dia recorrente. A gente não fala muito sobre ele. A gente vê o primeiro lugar que a gente pode enfiar o resíduo, a gente joga. Exatamente. Se tiver um saco preto, tiver um buraco, vai virar lixeira. A gente sempre faz essa vistoria no lugar do evento antes, porque às vezes tem um banco que ficou vazio dentro. Não é uma lixeira, mas vai virar lixeira. Então, como que a gente muda essa cultura das pessoas também para responsabilizá-las? Porque acho que isso é muito importante. No caso de um evento gastronômico, a responsabilidade dos resíduos é das cozinhas, é do evento em si, mas também é das pessoas que estão consumindo. Sim, a responsabilidade pelo lixo é de todos nós, né? Exatamente. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos que eu já falei, traz esse conceito de responsabilidade compartilhada. Tanto quem produz, quanto quem distribui, quanto quem consome. Somos todos responsáveis pela destinação ambientalmente adequada desses resíduos, né? Então, ele chegou até mim, eu sou obrigada, deveria ser obrigada, a dar a destinação correta para ele, né? Nós vamos passar agora, logo, acho que provavelmente lá por agosto ou setembro, a gente já vai ter a liberação de uma obra, de uma reforma na escola, né, Matheus? Lá no Senac, e vamos ter mais um espaço de gastronomia e no espaço externo a gente vai construir uma horta vertical. Né? A gente tem uma
uma ladeira, posso É. dizer que é isso, Bom. né? Na lateral do prédio, então a gente tem um desnível bem grande em todo, que circula o prédio praticamente, então não é numa parede. É porque ele vai ser vertical, porque realmente ali a gente não consegue ter nenhum tipo de construção. E a ideia é ter essa horta vertical para se fazer uma compostagem também com Posteira ali. uma composteira, né? Então, Perfeito. acho que a gente vai conseguir aí estimular bastante esse cuidado, não só por parte dos alunos da gastronomia, mas inclusive pelos jovens, o jovem aprendiz, que nós temos hoje 1.200 alunos na escola, né? Legal. Só nesse curso, e que precisam aprender também esse cuidado, né? Eu acho que vai ser um movimento bem interessante. Eles fizeram um pequeno exercício com uma horta de ervas, De né? ervas ali no De ervas no aromáticas, cantinho. né, para vocês. Legal. E já foi um movimento bem interessante, assim, de ver o cuidado e a gente explicar, então, não só a questão do plantio, mas o cuidado e o que precisa para que realmente a planta seja... ela cresça de forma saudável. E a gente passou por essa questão do lixo também, né? Perfeito, sim, porque não dá para descolar, né? Isso, uma coisa tá vinculada à outra. Exato. Que Vamos legal. falar um pouquinho, então, sobre o uso dos ingredientes e tentar... Eu só queria fazer um Quer? breve adendo. Vai? Que aquilo que uma palavra que a Vitória comentou que eu acho que é bem importante é justamente isso, é criar cultura, criar hábito. Enfim, não é demagogia nem nada, mas hoje o restaurante que eu trabalho, já participou inclusive do podcast, o Altos do Vale, ele é na área rural da cidade. Então, acabou-se, né, que eu criei por hábito, porque como ele é afastado dos grandes centros, eu brinco que ele é um microcosmo dentro da cidade, quase uma outra cidade. Porque daí eu pego a alface do vizinho, o porquinho do fim do ano é do outro vizinho, e assim vai. E eu criei o hábito, e quem me conhece sabe que lá na escola eu sou um pouco mais chato com essa questão, que todo o nosso resíduo orgânico era lavagem, é lavagem, né? E o resto é seletivo. Né? Então era justamente aquilo que tu disseste de agregar valor. Então o senhor que não que comprava, mas que buscava a lavagem para os suínos dele, já nos fazia a gentileza em troca de levar o nosso lixo seletivo até o centrinho ali da que forqueta, justamente porque o caminhão da coleta não descia até lá embaixo, né? E daí, justamente para ele entrar no terreno, tem uma questão ali de valores e blá, 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 porque não é rota. Então, era literalmente, a gente também tinha uma cadeia sustentável para poder incentivar não só o restaurante, mas a gente já criava esse hábito justamente para tornar o giro mais simples, né? Mais fácil. Perfeito. Mas isso, Matheus, eu acho bem legal e é uma forma da gente realmente trazer para a cultura, né? Então, acho que os dois exemplos que vocês trouxeram, tanto de colocar na escola, né, quanto de usar no restaurante, E quer não, chama atenção. Tipo, minha, pelo menos, me incomoda, né? Porque eu ficar, tipo, ver um saquinho, por isso até da pergunta e dos debates, inclusive eu fui atrás justamente para saber. E eu ainda brinco que de manhã tem um aluno nosso que ele é coletor. Então, ele também falou, gente, isso aqui não é lixo orgânico. Né? Então, incomoda ver aquele saquinho ali, aquelas coisas. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o uso dos alimentos, o uso integral dos alimentos? Vamos. Então, que conceito é esse? Então, a ideia é que a gente trabalhe e aproveite integralmente os alimentos, justamente como o nome sugere, né? Para que a gente vá um pouco contra fluxo dessa ideia de desperdício que a gente vem implementando como humanidade, talvez a gente pode dizer, nesses últimos anos, né? Então, a gente tem taxas de desperdício mundialmente falando de alimentos muito grandes, né? E como da onde que a gente tirou que o talo do alimento não come? Daí só a folhinha, a partezinha da frente de baixo, aquelas duas pontinhas da abobrinha descarta, mas o resto eu posso comer. Ou a casca sim, mas o restante não, né? Ou até em alguns preparos, tem preparos que eu como a casca com a batata, mas daí se eu for fazer a casca da batata separada, que tem uma receita de aproveitamento integral, né, que tu frita só a casca, daí eu tenho preconceito. Daí não. Mas a vida inteira eu comi batata com casca. Então, eu acho que é um pouco de mudar esse olhar, essa perspectiva e conseguir reduzir o desperdício, reduzir a quantidade de coisas que a gente descarta quando a gente está preparando o alimento, né? Eu acho que entra muito também nessa questão ali do bom senso. Toda vez que a gente está debatendo alguma coisa e, enfim, aproveitamento integral, a gente fala muito lá na escola, por exemplo, semana passada a gente teve aula de desossa de frango. Aí teve um aluno que comentou, mas não é vantagem pro restaurante. Eu disse, olha, se tu realmente não sabe o que tu fazer, não é mesmo. Mas assim, dentro desse
desse animal todo, eu consigo retirar o peito para uma coisa, a coxa para outra coisa. Os ossos servem para fazer caldo, servem para fazer fundo, etc, etc. Então, tu consegue literalmente aproveitar todo aquele mote, todo aquele insumo, né? E eu acho que isso aí também é uma questão até de respeito, né? Poucas frases eu costumo concordar com o Alex Atala, mas ele diz que comer envolve morte. E é verdade, né? Então, não só de um animal em si, mas também Da planta. de um vegetal. Poxa, aquilo, né? Aquilo teve o seu fim, então vamos tentar usar o máximo dele justamente para reduzir resíduo. E aí me vem sempre na cabeça o senhor Suzuki que plantava tomates. Quem assistiu Ilha das Flores vai pegar a referência. Que é um filme de 85 e ainda é relevante, né? Mas... Tanto é que a gente está fazendo um programa, Exatamente. um episódio falando sobre lixo, porque de lá para cá, pouco mudou. pouco mudou. A gente só gera mais, mas não tá conseguindo. Exato. Exato. E daí justamente isso, poxa vida, será que realmente eu tenho que jogar fora o talo da couve, a própria folha do brócolis, que é uma coisa que também a gente não vê em grandes redes de supermercado, né? Sim. As folhas da beterraba, a folha da salsinha. Ele já chega limpo, né? Exato. Ele já nem chega reconhece A mais. gente nem sabe o que é. Né? Tem crianças que têm dificuldade de ter, de visualizar que pode ser diferente do que aquele legume, aquele vegetal que vem na bandeja. Né? Da onde ele vem? Porque a gente só consegue interpretar o que a gente conhece. Exato. Se tu desconhece, tu nunca viu, fica muito difícil tu fazer esse parâmetro. Por isso que a gente já tem tanta dificuldade de inovar alguma coisa, né? E até mesmo saber o que fazer com aquilo, né? Que Sim, chegou pra ti. Exato, exatamente. Só, beleza, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Esse mundaréu de folha. Sim. Mas eu acho importante a gente falar dessa questão, porque como o nosso objetivo aqui é desmistificar um pouco esse nosso ecossistema da gastronomia, né? Então, tudo que envolve fazer o alimento, né? O preparar, esse preparo. Eu acho que a gente gostaria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa questão do uso integral do alimento, como a Vitória já falou, mas tu que tá ali, né? Na ponta. Na ponta, né? Então, para quem tá ouvindo, vamos pegar os vegetais, vamos trabalhar vegetais. E legumes. O que a gente faz com o caule, com a folha? É aquilo que eu acho que muitos episódios atrás, a gente comentou com relação à gestão, porque a gente pode assimilar isso. Tu pegar um insumo e tu usar ele ao máximo, fora benefícios de sustentabilidade, meio ambiente, etc., eu acho que é um benefício econômico. Perfeito. Né? Hoje mesmo a gente estava discutindo isso. Nós fomos almoçar, eu e o Matheus, e ele me disse assim, olha, a gente está dando um curso de açougueiro. Eu acho que tá quase no fim já, né? Deve terminar agora em agosto. Então ele já passou da metade, tá na reta final. E eles precisaram desossar todo, né? Sim, abrir todos os animais, enfim. Todos os animais, então agora chegou na época do porco, né? Então eles foram fazer o porco. E aí 2 porcos, né? Eles... E agora a gente tava conversando, bom, então a gente vai ter que dar um curso pra carne de porco, né? Porque tem muito porco, destino. né? São 2. E aí a gente começou, bom, então a gente vai fazer vai fazer só sobre bacon. Depois, de bacon à vida é o nome do curso. De bacon à vida. Depois pensamos, vamos ensinar a fazer a linguiça. Vamos fazer hambúrguer. E a gente começou a listar tudo, né? Tudo. A feijoada. E aí foi indo tudo que a gente poderia fazer. Isso a gente tá pensando num animal. Mas do animal pro vegetal, pro legume, pra fruta. Eu acho que né? Na real, pra tudo. Pra tudo. Isso aí a gente fala muito no curso, e quem é meu aluno sabe, enfim, que cozinha não tem tempo nem dinheiro sobrando. Então, tudo aquilo que tu consegue fazer com o vegetal, seja usando as folhas, que nem folha de cenoura, dá um pesto excelente, né? A casca da cenoura, a parte externa, é onde mais ela tem sabor, então para fazer um fundo, por mais que ela escureça em função de oxidação e tal, mas no fundo não vai aparecer aquela cenoura escura que pode causar um preconceito para quem for comer, enfim. Todos esses talos que na textura não tem algo muito interessante para o nosso paladar, talos, porque folhas, nós não conhecemos. Não tá na nossa cultura. Exatamente, mas a gente consegue extrair sabor, né? Um exemplo que eu posso dizer que tecnicamente, se a gente pegar livros e tal, vão dizer que eu estou errado, é a folha do alho poró,
que isso eu sempre ensino e insisto com os alunos. Gente, a parte branca é macia, gostosa, saborosa, show. Mas o Vou usar para comer? Sim. Agora a folha, ela é fibrosa, ela é dura. Mas não tem por que a gente simplesmente descartar, porque ela ainda tem aroma, ela ainda tem cheiro. Então, além de eu estar economizando o planeta, eu estou economizando recurso financeiro. Né? Então, é aí Fazer que o eu caldo acho que pra um tá a grande risoto. sacada. Exato. Maravilhoso. Vou fazer um risoto de aspargos. A parte dura a gente não come, justamente porque é dura. Mas ela tem sabor, ela tem terpenos ali que vão liberar aroma, que vão liberar outras camadas, que vão, além de eu conseguir aproveitar aquele aspargo integralmente, me trazer uma riqueza de sabor que talvez eu não tivesse se eu simplesmente descartasse. E usar esse próprio insumo para fazer fermentações, né? Também, que é algo que a gente não está habituado, né, a usar. Então, também é uma forma apavorado que eu brinco, que fermentação é uma podridão controlada, né, pessoal? Com certeza. Exatamente. Mas é ter o entendimento, né? E esse é o nosso papel de educar, de ensinar e explicar como que funciona. Então, para mim, esse tipo de discussão, ela é obrigatória, entende? Eu acho Até porque é um recurso finito, né? Com certeza. Exato. E acho que uma coisa que o Matheus traz, né, de eu aproveitar integralmente vai me ajudar também financeiramente, tu traz muito a essência da sustentabilidade. O conceito, a sustentabilidade, ela se baseia em 3 tripés, né? Em 3 pilares que formam um tripé, que é econômico, social e ambiental. Então, eu tenho que ser ambientalmente justo, socialmente responsável e economicamente viável. Então, quando eu tô atendendo empresas, assim, eu falo, não adianta eu ter o restaurante mais sustentável, amigo do meio ambiente do mundo, se não vai ter cliente, se ele não vai vender. Daí a gente vai pensar no negócio perfeito, só que ele não vai mais ser um negócio, ele vai acabar. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que alinhar isso, né? E que normalmente quando a gente escuta essa palavra, a gente vai direto pro meio ambiente. Mas a gente está falando de outras frentes que a gente precisa equilibrar junto e não podemos deixar de fora, senão a pirâmide cai. E que talvez façam mais sentido, né? Sob o ponto de vista de algumas administrações, né? É justamente isso. Eu sempre falo para os alunos, o lucro do restaurante está naquilo que vocês não estão jogando fora. Tu consegue nos dar alguma dica para quem está nos ouvindo e que hoje está gerenciando uma cozinha de restaurante ou um negócio dentro da sua casa que vende algum alimento? Alguma dica prática para ajudar a separar, fazer essa separação ou a tornar o seu negócio mais sustentável pensando no pilar ecológico? Legal. Vamos lá, de novo para a origem da palavra sustentabilidade, né? Eu acho que eu gosto muito que a gente pense em todo... Eu posso falar ciclo de vida, mas é assim, aonde começa o meu negócio e aonde ele vai terminar, né? Então, se eu, por exemplo, faço na minha casa brigadeiro para vender, aonde que eu começo? Na escolha do meu fornecedor. Eu consigo escolher fornecedores melhores? Eu consigo, por exemplo, como o Matheus trouxe, comprar alface do meu vizinho, né? Se for o caso na aplicação do seu negócio, né? Então, comprar produtos locais, comprar de quem a gente conhece, comprar produtos sazonais. Aí, dentro do possível, quando a gente consegue apoiar negócios orgânicos, agroflorestais, né? Pra gente pensar, o meu insumo, o meu ingrediente, ele tá alimentando o planeta ou ele tá matando o planeta, né? Então, eu tô consumindo transgênicos e alimentos cheios de agrotóxico ou eu tô conseguindo consumir de um produtor rural, local, que tá aqui no interior da minha cidade, né? Então, claro que a gente tem que, de novo, pensar na sustentabilidade financeira. A gente sabe que, infelizmente, hoje, o acesso a esses recursos nem sempre é da mesma forma, né? Mas dentro do que tá no meu alcance, como que eu consigo escolher melhores fornecedores de insumos? Daí, eu tô pensando em embalagens, né? Então, no alimento ali que eu produzo, que eu vou vender, como que eu embalo isso? Isso pode vir até na hora de comprar, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, quando a gente vai, uma coisa bem simples, mercado. Tô no mercado e eu preciso comprar um ingrediente, vou dar o exemplo primeiro que vem na minha cabeça, tá? Molho de tomate, extrato de tomate. Eu consigo comprar em lata de aço, eu consigo comprar em vidro ou em sachê. Qual que é mais sustentável? Às vezes o preço é o mesmo. Mas o aço é reciclado 46%, 48% no Brasil.
O vidro tem uma boa taxa de reciclagem. A logística dele é meio complicada, mas tem uma boa taxa de reciclagem. Vira copinho dentro da cozinha. Vira copinho, exatamente. Pode ser reutilizável, a gente já falou desse conceito. Mas o sachê não recicla. Não existe tecnologia e mercado na cadeia da reciclagem hoje para qualquer tipo de sachê. Sachê de produto de limpeza, sachê de produto de produto alimentício que vem no sachê. Por mais que eles vendam com uma opção mais sustentável, às vezes, não recicla. X% de economia de resíduo, de produto. De produto, exatamente. Beleza. Então, se custa a mesma coisa, porque muitas vezes na prateleira do mercado custa, eu posso escolher o que vem na embalagem melhor. Né? Então, desde escolher de quem eu estou comprando, depois aonde eu estou comprando, já é uma boa escolha que às vezes está ao nosso alcance, né? Daí depois, como eu vou produzir, né, todo esse alimento, então o conceito de aproveitamento integral, o que eu estou utilizando, e depois que eu gero isso, como que eu estou descartando o que sobra e encaminhando para frente o meu produto, né? Então, de novo, se eu estou vendendo brigadeiro, eu coloco ele dentro da onde? Né, numa forminha de acetato? Legal, não recicla. Numa forminha de papel? Legal, pode ser compostada, pode ser reciclada, né? Então, coisas nesse sentido que a gente sabe que, de novo, tem a ver com de mercado que tu está acessando e várias outras camadas que tem aí, mas a gente pode ir fazendo melhores escolhas, né? Então, dentro da minha cozinha, eu vou separar o meu resíduo. Se eu puder compostar o meu resíduo, perfeito. Se a gente está falando de cozinhas grandes, além da compostagem que a gente pode, existem diversos métodos de compostagem, né? Então, a gente pode compostar em loco, a gente pode terceirizar a compostagem e contratar esse serviço de coleta e compostagem. Eu posso ter uma composteira pequena, um minhocário nos fundos da minha cozinha, por exemplo, já dei consultoria para restaurantes que instalaram composteiras dentro do restaurante, né? Ou eu posso ter um pátio de compostagem, algo maior, ou eu posso fazer biodigestão também. Então, eu posso colocar um biodigestor nos fundos do meu restaurante, aquele alimento, através de uma digestão anaeróbia, vai gerar biogás, e eu consigo canalizar isso para o meu fogão e usar isso dentro da minha cozinha. Aproveitar isso tudo. Isso, tanto um tipo de compostagem quanto o outro, vai gerar biofertilizante que eu posso colocar na minha horta e fechar o ciclo, né? Então, isso é muito bonito, assim. E tudo que eu puder fazer para tratar o resíduo perto, em loco, melhor. Porque eu não preciso ficar terceirizando, transportando, enfim, né? Então, separando meu resíduo, compostável, o orgânico e o reciclável. Quando eu digo orgânico, a gente fala, dentro do conceito lixo zero, que a gente precisa de pelo menos uma separação tríplice, né? Então, aqui em Caxias a gente chama de orgânico, vamos chamar que é o compostável. Tá. Só que tudo que vai para aterro sanitário deveria ser chamado de rejeito. Né? Então, rejeito é tudo aquilo que não tem jeito. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. É só isso que a gente deveria estar enviando para o aterro sanitário. E o reciclável, né? Que a gente já conhece mais. A gravimetria básica de um cidadão brasileiro hoje é 50% do que a gente gera é orgânico compostável. Isso deveria estar sendo compostado. 40% é reciclável e 10% ou menos que isso é rejeito. Só que hoje o que a gente faz, quando a gente tem uma coleta convencional de orgânicos, que não deveria ser esse nome, a gente está mandando 60%, 70%, quase 80% para aterro sanitário. O que deveria ser 10%, está sendo 80%. Né? Tirando o que vai para reciclagem e não recicla, tipo os sachês, né? O que vai muito contaminado. Então, a gente está com um problema de destinação aí também. Então, se dentro da minha casa, dentro da minha cozinha, eu conseguir fazer essa separação tríplice, é a melhor forma de se responsabilizar ambientalmente e socialmente também pelos seus resíduos. Muito interessante, eu acho que é bem importante. Fala um pouquinho do Lixo Zero aqui em Caxias, para o pessoal conhecer um pouquinho o que é, como que a gente pode apoiar. Maravilha. Então, o Caxias Lixo Zero é um coletivo de voluntários que representa, então, o Instituto Lixo Zero Brasil aqui no município. O Instituto Lixo Zero é uma ONG, que representa uma aliança internacional pelo zero desperdício. Então, é um movimento mundial que é representado aqui no Brasil, então, pelo ILZB, e ele atua nos municípios através dos seus embaixadores e voluntários. Então, desde 2020, criamos esse coletivo Caxias Lixo Zero aqui, e nós atuamos com 3 principais frentes, que é educação ambiental do cidadão, engajamento e mobilização, porque a gente também entendeu que da educação para a mobilização existe um mundo de possibilidades. Não é porque a pessoa recebeu a informação e processou a informação que ela vai agir. Então, a gente precisa educar, engajar
e mobilizar. Porque do engajamento para mobilização também tem um gap, assim, né? A pessoa pode gostar da ideia, pode comprar, pode acompanhar, mas quando tem uma ação de limpeza de rio, ela não vai. Quando ela pode separar seus resíduos em casa e levar no nosso evento de recolhimento de resíduos, ela não faz. Então, como a gente educa, mobiliza, engaja, e o nosso terceiro pilar é apoio à cadeia da reciclagem e da compostagem, que hoje não tá nascendo a cadeia da compostagem em Caxias, mas principalmente o trabalho que a gente faz junto com as associações e a cooperativa que a gente tem aqui no município, né? Então... E quem quer apoiar, ajudar, se engajar nessas ações, como é que faz? Legal. Então, nosso principal canal de comunicação é Instagram ou Facebook, Caxias Lixo Zero, tudo junto, e ali a gente divulga todos os nossos eventos. Sempre nossos eventos são gratuitos e abertos à população. A gente faz diversos tipos de evento, tanto eventos mais de fóruns, debates, mesas de conversa, né, para a gente debater esses assuntos, quanto eventos mais pontuais e eventos mais práticos. Então, a gente tem o nosso drive-thru de coletas de resíduos especiais, que é um evento que acontece a cada 2 meses, que a gente recebe esses resíduos que são recicláveis, mas não reciclam. Então, lembra que eu dei o exemplo do multicamadas do chocolate? Se a gente colocar hoje na coleta convencional do município, não recicla. O isopor também não. Então, esses resíduos que a gente consegue desenvolver uma rota tecnológica para eles, assim, uma destinação adequada, a gente recebe, né? Então, normalmente é num sábado, a gente passa sábado das 8 da manhã às 3 da tarde, recebendo em formato drive-thru. Então, você vem com o seu carro, abre o porta-mala, a gente esvazia o carro e você pode ir embora para sua casa, e a gente se responsabiliza por destinar esses resíduos. A lista contém mais de 15 resíduos que a gente recebe, e é realmente focado nesses que são de difícil reciclabilidade ou que a coleta convencional reciclável do seletivo não recebe, como óleo de cozinha, que é algo que gera muito nos restaurantes, né? Eletrônicos, por vezes a gente consegue receber pilhas, lâmpadas, né? Que são resíduos especiais, contaminantes, raio-x, cápsula de café, que é outro relacionado, né? Que hoje não recicla. Então, assim, tô falando que não recicla, mas aquela nossa combinado, sempre manda pro reciclável, né, na dúvida. Mas se quiser dar um passo a mais, guarda na sua casa, no seu estabelecimento, esses resíduos e traz no nosso drive. Em Caxias, a gente tem, inclusive, um restaurante, temos ecopontos do Caxias Lixo Zero, que recebem esses resíduos, esses 15, no seu horário de atendimento ao público, né? E hoje a gente tem um restaurante aqui em Caxias, que é o Quintal da Salsa, que é parceiro nosso, desde o início, eu sei, né? Muito o Pedro. Nosso, né? Dizer que o Pedro, que é aí, Pedro, nosso colega, né? Sempre dando exemplo aí, exato, foi ele que maravilhoso. colocou a composteira no restaurante e ele que nos apoiou, então, no ecoponto do Caxias Lixo Zero, e ele recebe esses resíduos dos seus clientes. Então, cada 2 meses, o Pedro chega lá no drive com um monte de sacola de cápsula de café que os clientes deles levaram e ele armazenou no restaurante, né? Então, tem várias formas de se engajar e o importante é a gente se responsabilizar, eu acho, né? Então, entender que a gente... Cada um fazer a sua parte. Exato, que a gente pode fazer a nossa parte sem desespero, né? Então, também não dá para olhar para esse mundo de resíduo que não recicla, não sei o quê, e se desesperar e pensar, meu Deus, o que eu faço agora? Porque é desesperador em algum nível, mas entender que o que está a teu alcance você pode fazer, né? Então, faça. Muito bem. Faz 1 hora que a gente está conversando, Já? sabia? Não parece. Tantos assuntos, né? A gente quer falar não, sobre e tanta tinham coisa. outras coisas aqui pra gente abordar que eu acho que a gente não vai conseguir fazer agora. Mas vou fazer uma pergunta pro Lixo Zero, né? A gente consegue fazer um ciclo de palestras lá para os nossos alunos? Então, Nossa, Já vamos fazer essa conversa aqui agora. Seria muito bacana. Dentro do nosso pilar de educação ambiental, a gente tem essa ideia, né, de levar a conscientização, levar a informação. Que eu acho que é uma Então... forma, né, de poder divulgar, não só para os alunos da gastronomia, mas para toda a escola, né? Eu acho, a gente vai ter daqui uns dias a Semana do Estudante, eu acho que seria um momento bem interessante para a gente poder fazer essa abordagem, né? Porque eles se engajam em vários projetos, eu acho que está caindo de maduro essa nossa ideia de ampliarmos essa discussão, já preparando, então, o terreno, né? Para o que a gente vai receber logo em seguida aí, de forma física, né? De forma física na escola, de fato, né? Então, é o que tu disse, vamos preparar essa cultura para as pessoas entenderem por que a gente está fazendo esse movimento, né? Importante. Qual é o nosso papel e como que a gente vai começar a
movimentar, então, essa roda aí para mudar um pouco, né, o que a gente tem posto hoje. Perfeito, né? fazer a nossa parte. Né? Fazer a nossa parte, exatamente. Tá gravado, documentado, convite aceito, hein? Olha aí, ó. Não, mas se É um a prazer. Vitória falou, tá falado, né? Vitória, eu gostaria que tu deixasse pro pessoal, assim, uma última mensagem, uma última dica. Gostaria que, se tu tens dica de livro, podcast, filmes que sejam interessantes para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, nesse episódio do podcast, que é Mudando Vidas, né? O nosso nome é Mudando Vidas. Como é que a gente pode começar a mudar a nossa vida a partir do cuidado com como a gente trata o lixo? Perfeito. Acho que é um pouco disso, um resumo disso que a gente vem falando de fazer o que está ao nosso alcance, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente enfrenta a realidade, entende a realidade de tudo que está acontecendo, e entende a dimensão do problema, a gente se sente muito pequeno diante do problema, né? E às vezes a gente tem vontade de ou desistir, largar tudo, jogar tudo para cima, ou de dizer, sim, mas o problema é tão grande, quem sou eu, né? Perto desse problema. Mas é aquele clichê, assim, né? Que eu sou uma gota no oceano, mas o oceano também é feito de gotas, né? Então, nós todos somos a coletividade. Se a gente tem um problema de resíduo, se a gente tem um problema de consumo, somos nós, cada um de nós. O jeito como cada um de nós consome, o jeito como cada um de nós descarta. Então, assim, se você sentiu esse convite, sentiu esse chamado, faça. Faça alguma coisa. Leve seu ecobag pro mercado. Troca o sachê pela latinha. Não que pode compostar em casa hoje ainda, tá muito distante. Faz alguma outra coisa. Coloca a casca de banana faz um prato de aproveitamento integral com a casca de banana. Faz o que tá ao seu alcance. E a gente vai vendo que conforme a gente vai fazendo, é como se a gente fosse subindo degraus e alcançando outros níveis, assim, e a gente não quer mais parar. Então, é bem gratificante isso da gente saber que a gente está fazendo o que está ao nosso alcance, a gente está fazendo a nossa parte independente do que os outros estão fazendo. Então, se o outro restaurante não se preocupa e coloca a marmita de isopor, tu sabe o impacto da marmita de isopor, se tu consegue colocar uma compostável, assuma isso, né? E traga isso como um diferencial de quem se preocupa com a saúde do planeta, a saúde das pessoas, né? Isso está cada vez mais em voga, isso é tendência de mercado, ESG, mas isso também é sobre nossa responsabilidade sobre como nós estamos ocupando o planeta Terra, que é a nossa casa comum, assim, né? Então, acho que vai de várias frentes, assim, mas da gente não se sentir congelado, assim, né? De não saber como agir, faz o que tá ao teu alcance um pouquinho de cada vez, tu vai ver que isso vai criando cultura e vai influenciando as pessoas que estão ao teu redor, né? Então, se vocês começarem a fazer isso dentro da escola, vocês vão ver que as pessoas levam para suas casas e levam para suas famílias. A gente não tem noção de quanto isso reverbera. E é uma cachoeira do bem, aí uma cascata do bem que a gente tá disseminando, assim, né? Então, acho que esse é a mensagem que eu sempre gosto de trazer, que é o poder do indivíduo. O poder do indivíduo, independente do que a gente está falando, se a gente está falando de restaurante, de universidades e coletivos, assim, né? Se a gente está falando de prefeituras, de governo, de planeta, a gente está falando de pessoas. Alguém tem que começar. Alguém tem que começar e seguir fazendo, né? Então, é isso. Se sentiu o convite, sentiu o chamado, faça. Quer deixar uma dica de um livro, um podcast ou um filme? Eu quero deixar uma dica de um podcast. Posso procurar? Pode. Porque eu preciso. Eu não tô lembrando o nome, só que ele tem tudo a ver com isso. Ele é tão bom. Eu tenho aqui no meu Spotify. E eu tenho uma outra dica de documentário. Ai, tem um documentário que é sobre alimentos do Netflix. Não sei se vocês já viram. Qual deles? Que conta bem sobre... Eu sei qual é. Não é o Rotten, é um outro. É um que fala Aqui, fala a vida dos alimentos e quanto a gente vive melhor dependendo do tipo de alimento. Eu acho que ele é de uns 2 anos atrás, né? Não. Eu tenho uma lista de... Ai, tá, tem esse é o que você come, mas não é esse. Ai, que pena, eu queria muito lembrar. Cooked. Ah, o Cooked. Eu acho ele bem bom e ele traz essa visão holística, assim, sabe? Aham. Tá, então eu vou recomendar o Cooked, É o que separa pelos elementos. podcast. E o podcast. Exatamente. E o Cooked é no Netflix, né? Netflix, isso. E é um livro também. Eu falo do agora ou Paul. deixamos... Pode Posso falar. Tá.
Então... A gente não cortou, a gente tá seguindo. A gente o tá baile. seguindo? A gente tá seguindo o baile tá bom. aqui. Não, a gente, Reverência a à alma gente do tá em negócio. casa. A gente tá em casa. Maravilha. Não, Nem te tranquilo. preocupa. Então, o podcast é Jornal do Veneno. Eu acho ótimo, é de uma nutricionista que debate muito sobre a perspectiva de alimentação, assim, eu gosto muito da visão dela. Esse senso crítico, assim, sobre esse sistema alimentar que a gente vive hoje. O Cooked, então, que é do Netflix, que traz esse olhar holístico para alimentação. E tem um documentário que não tem a ver com alimentação, mas é um documentário que virou minha vida, virou a chave, e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, que chama Oceanos de Plástico. Tinha no Netflix, agora não sei se ainda tem, ele já é um documentário, acho que de uns 4 anos atrás, 5, mas ele é ótimo e ele fala muito sobre plástico, obviamente sobre a problemática dos resíduos plásticos, mas ele muda a nossa perspectiva sobre consumo, assim, sabe? Então é bem, bem bacana. Não teria uma lista enorme aqui, mas os que eu lembro nesse momento... Que a gente vai deixar aqui na tela pro pessoal poder Perfeito. acessar o que tu acha que é interessante pro pessoal começar nessa discussão. E deixa também teu contato, como que as pessoas te acham, tanto o Lixo Zero quanto a Vitória. Perfeito. Então, no voluntariado, né, o Caxias Lixo Zero, então, @Caxias Lixo Zero, ou Instituto Lixo Zero Brasil, para quem é de outras cidades, né, a gente tem representatividade em mais de 300 cidades brasileiras, então, talvez tenha um coletivo na sua cidade que você pode se engajar também. E os meus no profissional é @Casulo Sustentável, que é, então, minha consultoria de sustentabilidade. Isso aí. Foi legal pra ti? Adorei. Coisa boa. Eu amo. Se deixasse, a gente passava o resto Com certeza. tarde Mas falando. agora, olha, eu vou entrar em contato contigo pra gente tentar agendar Vamos conversar. na Semana do Estudante. Acho que é uma boa discussão aí pro pessoal. Com certeza. Já pro segundo semestre ter bastante insumo pra gente A gente começar quer a trabalhar. espalhar a palavra. Estamos Isso aí. juntos. Vamos lá. Então tá, gente. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você que está aqui assistindo. Meus arrobas são os de sempre, @Troglio36 e @Senac Caxias do Sul. A gente tá sempre lá com novidades, cursos e muita coisa boa e divertida para vocês. E agradecer mais uma vez e dizer, pessoal, não é demagogia, não é nada, mas sempre pensem, né, como a gente já discutiu em outros podcasts, qual é o propósito, qual é o sentido daquilo que eu tô fazendo, para justamente me repetindo, mas para não termos pratos vazios. É isso aí. Então, eu sou Denise Sefrin e te agradeço a companhia. Tu me encontra no Instagram ou lá, em todas as redes sociais, na verdade, é @Denise_Sefrin. Mas, principalmente, eu espero te encontrar no @Senac Caxias do Sul, para te conhecer um pouco do nosso trabalho, conhecer o nosso portfólio. E eu acho que é muito importante lembrar, né, que não existe lá fora. O lá fora é onde a gente está, né? Então, não adianta jogar o lixo fora, porque a gente está no mesmo fora que está o saquinho do lixo também, né? A gente está dividindo o mesmo espaço. Então, começa por ti, como a Vitória falou, o poder do individual para a gente atingir aí o coletivo. Esse é o nosso convite. Espero que tu tenha gostado do segundo episódio dessa segunda temporada. Nós que estamos de casa nova aqui com o pessoal da Balsa, espero que esteja gostando. Se tu quiser deixar algum recado pra gente, pode deixar aqui nos comentários, ou se tu quiser entrar lá no nosso Instagram e sugerir temas para os próximos episódios e pessoas que tu gostaria de ouvir, discutir com a gente algum assunto importante, relevante aí para o ecossistema da gastronomia da Serra, a gente está à tua disposição. Um grande abraço para ti e até o próximo episódio.